Paz e alegria. Amém. Feche seus olhos, vamos orar pela palavra, porque a palavra é uma semente. E ela está buscando terra boa. Tem terra boa aí? Diga, meu coração é terra boa. Então, ore por isso. Peça ao Senhor para falar com você, Espírito de Deus. Ore, ore. Estamos aqui disponíveis. Que a boa semente do céu entre no nosso coração. Que o Senhor, ó Deus, plante essa semente, porque o nosso coração é terra boa. Nós temos fome da palavra e nós recebemos do Senhor. Em nome de Jesus. Diga amém. Meus irmãos, nós ainda no assunto da família, e o tema que eu tenho para vocês é sobre maldições hereditárias na família. Quero falar sobre isso, e nós vamos começar com a origem de todas as maldições, de onde veio todas as maldições, de onde vieram, né, todas as maldições. Qual a raiz delas? Por que existe maldição no mundo? Por que existe maldição na família? O que aconteceu para que tivesse, né, essas coisas ruins acontecendo? Então, nós vamos ler lá em Gênesis 2, 8 a 19. Eu sei que é um assunto que você provavelmente já ouviu, né? Ainda mais no Brasil, que é um país cristão, pseudo-cristão, mas, enfim, esse assunto já foi falado. Mas eu quero aqui trazer algumas revelações da palavra sobre esse assunto, porque a palavra sempre se renova. Você pode ler ela 10 vezes. Um dia eu estava na casa da minha filha, ela se casou, mora no Rio de Janeiro, e ela falou assim, mãe, você demorou para sair do quarto? Eu falei, filha, estava meditando na palavra. Ela falou assim, mãe, você descobre ainda alguma coisa nova na Bíblia? Eu falei, você está doida? Óbvio. Ela falou, mas desde que eu nasci, mãe, você lê Bíblia? Eu falei, minha filha, todo dia tem coisa nova, tem comida boa, comida nova do Senhor para nós. Amém? Quem se alimenta da palavra todo dia? Ai, se não comer da comida, viu? Se você não come, fica em jejum da palavra, você morre, viu? Você pode fazer jejum de comida. Até 40 dias você não morre, não. Mas da palavra, um dia você já enfraquece. Então, toma cuidado. Então, vamos lá. Gênesis 2, 18. Aliás, desculpa, 8 ao 19. Se você trouxe a sua Bíblia, vamos acompanhar, senão tem o telão. Quando o homem e a sua mulher ouviram o som do Senhor Deus, que caminhava pelo jardim ao sopro do vento do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. O Senhor Deus, porém, chamou o homem e perguntou, onde você está? Ele respondeu, eu te ouvi no jardim e fiquei com medo, porque eu estava nu, por isso me escondi. Uma pergunta para você. Jesus sabia? Tá. Isso. Eu corrigi, eu falei 8, eu tinha falado 18, depois eu falei assim, 2. Eu li outro texto? Então é 3. Então é 3, tá, gente? Anderty, quem te mandou eu falar errado para você? Desculpa, gente. É 3, gente. Todo mundo sabe que é 3, gente. Desculpa, povo de Deus, me perdoe, confesso o meu pecado. Eu anotei aqui errado, mas é 3. A queda é no 3. Diga comigo, a queda é no 3, pastora. Pois é, eu caí. Vamos lá. De novo. Quando o homem e a sua mulher... Vocês acharam aí agora? Está certinho? Vocês estão na queda? Quando ouviram o som do Senhor Deus, e aqui uma pausa para te dizer que não era o próprio Deus andando no jardim, embora Jesus é Deus, tá? Era Jesus. Porque a Deus ninguém nunca viu.
nenhum olho viu a Deus. Então, quem andava pelo jardim era Jesus, e Jesus é Deus. Amém? Ok. Então, Jesus, quando ele estava andando no jardim, ele caminhava ao sopro do vento do dia. Isso era por volta lá das 5, 6 horas da tarde, ao pôr do sol. A Bíblia diz que era na viração do dia, ou seja, quando estava se tornando noite, bem ao entardecer. Jesus vinha todo dia conversar com o homem, porque era um padrão que estava sendo estabelecido ali. Que padrão? Que todo dia tem que conversar com Jesus. Você conversa com Jesus todo dia? Isso aí. Então, Jesus vinha todos os dias ao entardecer para conversar com o homem. E nesse dia que eles comeram do fruto, não foi diferente. Abro parênteses de novo, presta atenção aqui, que o Senhor está me trazendo essas coisas agora e eu vou falar para você. Olha só. Não é porque eu pequei, não é porque eu errei, não é porque você pecou ou errou, hoje você acabou de fazer uma coisa errada, que Jesus não vai vir conversar com você. Jesus vai vir conversar com você. A questão é, você vai fugir de Deus ou você vai conversar com Ele? Amém? Porque às vezes a gente pensa assim, nossa, pisei na bola feia. Jesus não vai querer saber de mim hoje, vou esperar passar a raiva dele, amanhã eu converso. Não, Jesus vem no mesmo dia para conversar conosco. E olha só o que acontece conosco. Isso aqui, gente, esse capítulo é central na Bíblia. Por que ele é central? Porque ele está dizendo o comportamento espiritual que nós temos quando nós erramos. Tá? Então, olha só, o que o homem fez imediatamente? Versículo 9. O Senhor Deus, porém, aliás, versículo 8 ainda. Esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Quando a gente erra, a gente fica afastado do Senhor, a gente para de orar, a gente às vezes para de ler a Bíblia, a gente para de ir na igreja, a gente se esconde do Senhor. Mas Deus continua e vai atrás da gente. Olha a pergunta que Jesus faz. O Senhor Deus, porém, chamou o homem e perguntou: onde você está? Eu te pergunto, Jesus sabia onde ele estava? Jesus sabia o que ele tinha feito? Então, por que ele pergunta? Exatamente. Porque Jesus esperava que ele viesse espontaneamente conversar e dizer: pisei na bola, Jesus. Eu sou do Brasil e a gente fala tudo em relação ao futebol, pisei na bola. Você sabe que aqui no Brasil é tudo isso, né? Tudo em relação ao futebol. Então, essa expressão vem do futebol, pisei na bola. Jesus, eu pisei na bola. Jesus, eu errei. Jesus, eu pequei. E o homem, então, ele vem, só que ele não faz isso. O que ele fala? Eu te ouvi no jardim, eu fiquei com medo, porque eu estava nu e, por isso, me escondi. Atenção aqui. Primeira vez que essa emoção do medo aparece. A partir daí, essa emoção do medo, ela é instalada no mundo. O que é a ansiedade hoje? A ansiedade nada mais é do que um espírito de medo, uma ansiedade exacerbada, uma ansiedade normal, um medo normal, que te mantém seguro, tudo bem, mas é o exagero que me faz fugir, que me faz esconder, que me faz paralisar, que me faz parar de fazer coisas essenciais e importantes. Isso é um demônio, um espírito de medo. Esse medo é instalado nesse momento aqui. Ele diz: eu tive medo. Nunca tinha sentido isso. Nunca tinha precisado esconder. E agora ele se esconde do Senhor. Aí Jesus perguntou para ele: quem contou a você que você estava nu? Você comeu da árvore da qual ordenei que não comesse? Aqui essa pergunta é tão interessante, porque quando o Senhor diz assim: quem contou para você?
que Jesus está falando aqui, ele está fazendo uma referência de que havia uma terceira pessoa no jardim, uma quarta, né? Porque os três já estavam ali, Eva, Adão e Jesus. Então, havia uma outra pessoa. Quem que era essa pessoa que estava no jardim? Satanás. O mesmo demônio, o mesmo Satanás, que fez ele cair, veio para dizer para ele, você caiu. Não só ele nos leva para o pecado, mas imediatamente ao pecar, ele vem para nos acusar. E ele vem para nos assustar. E ele diz, você caiu, e agora Deus está vindo para pegar você, e ele vai acabar com você. Essa é a mentira que é falada, e por isso nós fugimos de Deus. Por isso nós corremos do Senhor. Satanás sempre pinta um Deus bravo, um Deus ruim, um Deus castigador, para que você fuja dele. Por isso o homem se escondeu. Porque Satanás falou assim, você não vai morrer, come do fruto. E quando ele come do fruto, ele falou assim, agora você vai morrer, porque Deus vai te matar. Então, ele foge, e Jesus faz referência e pergunta, quem contou para você que você estava nu? Você comeu do fruto da qual eu ordenei a você que não comesse? O homem disse, nem fui eu o culpado. Ele diz, foi? A culpa é de quem? A mulher que o... A culpa, na verdade, ele está dizendo o quê? É de Deus. A culpa é sua. Eu nem te pedi mulher. Mas precisava pedir, porque nós somos especial demais, né, gente? Por isso que Deus deu. Você não sabe nem o que pedir, menina. Eu vou te dar uma coisa maravilhosa, que é a mulher. Cadê as mulheres aí? Vou dizer uma coisa. Eu acho que a civilização não teria sobrevivido sem a mulher. A olhar as gavetas, o marido fala assim, onde está aquela faca? Aí você fala assim, na gaveta, à direita. Ele diz, aonde? Aí você diz assim, na gaveta, à direita. Aonde? Quem aqui já passou por isso, mulheres? Meus irmãos, o que é isso? Como é que eles sobreviveriam sem nós? Enfim, nós também precisamos de vocês. Mas eu acho que a gente aguenta mais. Enfim, gente. Como disse alguém aqui outro dia, nossa, irmãos, eu estou gripado, quase tendo um filho. Era um homem falando. E aí, ele diz, foi a mulher que o Senhor me deu. De quem é a culpa, então, na cabeça de Adão? De Deus. Sabe, o problema de terceirizar a culpa é que a gente acaba não resolvendo o problema. Toda vez que eu digo, eu sou vítima, eu estou dizendo, não tem como eu sair disso. Enquanto eu for vítima de alguém, enquanto eu for vítima de algo, de uma situação, eu não vou ter pernas para sair daquele lugar. Mas o dia que eu assumo que eu tenho responsabilidade em sair daquele lugar, eu faço o que tiver que fazer para sair daquele lugar. Enquanto você disser, eu estou com depressão e eu não tenho como sair disso, enquanto você usar essa palavra, não tenho como sair, você realmente não tem. Há um texto lá em Isaías 30 que o Senhor diz o seguinte, vocês disseram, nós fugiremos a cavalo. Ao invés de vocês me pedirem ajuda, vocês disseram, nós fugiremos. Pois é isso que vai acontecer com vocês, vocês fugirão. O Senhor está dizendo, o que você fala, acontece.
Então, enquanto você diz, eu sei que estou falando aqui da depressão e eu sei que é uma doença debilitante, mas enquanto você disser que a culpa de eu estar em depressão é de fulano, é de ciclano, eu não tenho força, eu não saio disso. Enquanto você disser essas palavras, é nesse lugar que você vai ficar. Mas o dia que você se levantar para dizer, eu sei que o meu Redentor vive, Ele vai me tirar deste lugar. Estava atendendo um casal uma vez, e a esposa disse assim, pastor, eu creio que Deus vai agir. E o marido, perguntei para ele, você crê? Ele falou assim, não sei não, porque não tem. Aí eu falei assim, eu creio. Pois eu creio por você. Deus vai agir nessa situação. Vamos ver. Deus vai agir nessa situação. Eu praticamente estava obrigando ele a crer. Meus irmãos, ele saiu assim, balançando a cabeça. O Senhor pegou eles. Deus restaurou. Sabe, eu senti um poder quando eu falei, Deus vai. Porque alguém tem que crer. E o Senhor está chamando a gente para crer, para sair de situações que são impossíveis para nós, mas Ele diz, eu posso te tirar disso e eu vou tirar você disso. Mas você tem que crer. Nesse momento, o homem diz isso, e ele joga a culpa no Senhor, então ele perdeu a oportunidade de se arrepender do seu erro, porque se ele se arrependesse, haveria perdão, mas ele não se arrepende, ele joga a culpa na mulher. A mulher, por sua vez, então, responde ao Senhor, a serpente me enganou e eu comi. Verso 13. Continua o texto aí para mim. Verso 13. A mulher assumiu o erro dela. Não, ela jogou a culpa no próximo, que era a serpente. A serpente essa, como não estava sem boca nesse momento, que o Satanás já tinha corrido fora, né? Porque você sabe que foi um processo ali de endemoniamento daquela cobra. E o que aconteceu? O Senhor, então, disse assim, versículo 14, primeiro castigo veio para a serpente. Por ter feito isso, maldita você é entre todos os animais do rebanho e entre todos os animais do campo. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá o pó todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela, que ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Então, primeiro castigo, primeira maldição instalada sobre a serpente. A ciência, se você pesquisar, você vai saber que a cobra possuía pés, e ela perdeu os seus pés. Ela perdeu e ela começou a rastejar. E Satanás, a referência a Satanás aqui, o castigo dele seria quando Jesus nascesse, descendente da mulher. Por que da mulher? Porque o homem não participou do processo de gerar Jesus, foi o Espírito Santo e a mulher. Então, Jesus ia pisar na cabeça da serpente. A mulher, o Senhor declarou, multiplicarei intensamente as suas dores de parto, com dores você dará à luz filhos, o seu desejo será para o seu marido, mas ele te dominará. E ao homem declarou, visto que você deu ouvidos à voz da sua mulher e comeu da árvore da qual ordenei a você que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com dores você comerá dela todos os dias da sua vida. Ela lhe fará brotar espinhos e ervas daninhas. Você comerá as plantas do campo, com o suor do seu rosto. Você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. Então, veja só, aqui está o início de todas as maldições que vêm sobre a terra, sobre as famílias, sobre tudo. Então, aqui, 3 maldições que apareceram. Primeira maldição, morte, que é a morte espiritual, a morte física. O que é a morte espiritual? Romanos 14:17 diz assim, o reino não é comida nem bebida, mas ele é justiça,
paz e alegria no Espírito Santo. Então, quando eu venho para o reino, imediatamente eu recebo do Senhor o quê? Justiça, que é o dom de me apresentar diante do Senhor, como se eu nunca tivesse pecado. Então, eu estou vestida de justiça. Segunda coisa que o Senhor me oferece é paz. O reino é paz. Terceira coisa, alegria. Essas três coisas vêm do reino, vêm de estar no reino, é um presente da minha conexão com o Pai. A minha conexão com Ele gera isso em mim. A falta de conexão tira a minha paz, tira a minha alegria, tira a minha justiça. Estão entendendo? Então, veja só, eu agora tenho isso tudo porque Jesus me deu, mas quando eles saíram do jardim, eles perderam. Então, houve uma morte espiritual, e essa morte espiritual que roubou deles a paz, a alegria, a justiça, também roubou dele essa desconexão, roubou deles a habilidade de viver eternamente, e agora o Senhor diz, tu és pó, e ao pó voltarás. E também, agora vem uma outra maldição, que é a segunda maldição. Essa maldição é a maldição da doença. A maldição da doença entra agora na terra. Não havia doença, não havia dor, não havia nenhum mal. Mas agora, a partir desse momento, na terra, entra a maldição das doenças. Então, toda doença que você vê, qualquer doença, a origem dela vem lá do Jardim do Éden, e ela não é porque você pecou agora, mas porque veio do Jardim do Éden, essa maldição, pecado do Adão, da Eva. Terceira maldição, a terceira maldição é a maldição da miséria, da pobreza. O Senhor fala com o homem, agora a terra é maldita, a terra está debaixo de maldição. Por sua causa, pelo seu erro, maldição entrou na terra e o seu trabalho será duro. Gente, essa é uma maldição que já foi quebrada para nós. Eu vou falar sobre isso. Eu estou falando das maldições, mas eu vou falar sobre quebra de maldições. Então, o Senhor está dizendo para o homem, a partir de agora, o seu trabalho vai ser difícil. Para você ganhar um salário, assim, mais ou menos, você vai ter que guerrear. Trabalhar. Vai ser difícil tirar o dinheiro do seu sustento, porque a terra é maldita. Daí o motivo do Senhor mandar consagrar o dízimo para remir o seu salário. Estão entendendo? Quando você consagra o dízimo do salário que você tirou da terra, pastor, eu não trabalho com agricultura, eu não tirei meu salário da terra, engano seu. Tudo que sai nesse planeta vem da terra. Não, eu trabalho com tecnologia. O computador foi feito de quê, meu irmão? Os minerais, de tudo que foi tirado da terra. Está trabalhando com as coisas dos ares. Ah, não, minha conexão está no ar. Você está mexendo com... É planeta Terra. Então, quando você recebe o seu salário, foi Deus que instituiu isso para Abraão, e Abraão deu o dízimo. Por quê? Porque ele estava remindo o seu dinheiro, para que o dinheiro não fosse maldito. Então, 3 maldições foram instaladas: a pobreza, a miséria, aliás, a pobreza, a doença e a morte espiritual, que é essa falta de paz na alma, de alegria na alma, de conexão com Deus. Veja, tudo isso veio sobre a terra. E eu vou falar sobre como Jesus entrou e ele quebrou essa maldição sobre nós. Ele restaurou cada coisa que nós perdemos no jardim. Está lá em Gálatas 3, coloca para mim, Andert, por favor. 3:13. Diz assim: Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição no nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito por meio da fé.
A Bíblia diz assim que quando Jesus vem, ele não vem para trazer apenas a salvação para nós irmos para o céu, mas ele vem também para retirar as 3 maldições que estavam ali, ainda vigorando na terra sobre nós. E ainda vigora, não sobre nós, mas sobre aqueles que ainda não encontraram Jesus, mas sobre nós não pode mais vigorar. Dá glória a Deus. A Bíblia diz claramente, ele levou sobre si as nossas doenças, ele levou sobre si as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas, diga, eu sou sarado. Dá glória a Deus aí. Aleluia, aleluia, glória a Deus. O profeta Isaías, em Isaías 53, estava profetizando milênios antes de Jesus chegar, que Jesus estava vindo para retirar qualquer doença que viesse sobre nós. Aleluia! Glória a Deus! Então a morte no Calvário foi algo tremendo, porque enquanto Jesus está ali no Calvário, o Senhor Deus pega todas as doenças, e não era algo físico, meus irmãos, era aquela maldição da doença. O Senhor Deus põe sobre o corpo de Jesus. Jesus não está sofrendo lá na cruz só a dor das feridas dele, ele estava sofrendo a dor da minha maldição. Você entende isso? Sabe, quando eu entendi esse assunto, eu falei, meu Deus, quer dizer que qualquer doença que está chegando para mim, ela está fora da legalidade? O Espírito disse, é isso, filho. Oh, meus irmãos, eu assumia essa palavra como verdadeira. Eu comecei a guerrear. Vinha doença, eu dizia, não pode continuar, não pode. Está fora da legalidade. Não está certo. Tira tuas mãos de mim, diabo, você não pode continuar me atacando com essa doença. Jesus levou ela embora, sintomas desapareçam, sintomas desapareçam, sintomas desapareçam. E eu dizia para Jesus, eu pegava a minha Bíblia e eu falava, Jesus, olha aqui, está aqui na tua palavra que o Senhor levou sobre si as minhas doenças, então eu não aceito essa doença, eu não aceito esse mal no meu corpo. Senhor, leva isso embora, Jesus, eu não aceito. Diabo, você está na ilegalidade. Eu ia declarando a palavra até que o Senhor tirava tudo. E não sou eu. Eu sei que várias pessoas que aprenderam isso têm feito isso. Porque funciona, é a palavra do Senhor. Mas a Bíblia também diz, lá em Coríntios, 2 Coríntios 9, 8, diz assim, que ele se fez pobre para que eu fosse rica. E está falando, o contexto não é só de outras bênçãos, está falando de dinheiro. Paulo está falando de dinheiro, e Paulo diz assim, Jesus assumiu a nossa pobreza financeira, para que ninguém passasse vontade de nada. Você está entendendo isso? Ele não quer mais que você trabalhe a morrer e ganhe um salário miserável. Quem recebe essa palavra? Tem gente que está trabalhando de dia, de noite, de dia, de noite, e não aguenta mais trabalhar, mas não vê o resultado do salário, vê aquele dinheiro suado, e o Senhor está dizendo, duro é para vós, levantar cedo, comer o pão de dores, porque aos seus amados o Senhor dá, enquanto dormem. Salmo 127. Feche seus olhos, levanta a tua mão aí. Vou te abençoar com isso. O Senhor está dizendo, está pesado, está trabalhando demais, pois o Senhor vai prosperar a sua vida. Você vai trabalhar menos e ganhar mais. Vai declarando isso, vai declarando isso. Eu vou trabalhar menos e vou ganhar mais. Começa a declare. Se você pode crer, Deus pode fazer. Eu vou trabalhar menos e vou ganhar mais.
Porque eu vou ter tempo para servir ao Senhor, eu vou ter tempo para a família, eu vou ter tempo para viver. Em nome de Jesus, eu te abençoo. Senhor, eu quebro agora, pela autoridade do nome de Jesus, a maldição nessa área. E eu libero sobre a vida dos seus filhos prosperidade, em nome de Jesus. Diz amém. Meu tempo já está acabando. Estou na metade, mas eu vou correr agora. Só para encerrar esse assunto, não só ele levou ali as minhas doenças, a minha pobreza, mas ali na cruz ele diz o seguinte: Deus meu, por que me desamparaste? Deus tinha desamparado ele? Sim, tinha. Por que Deus desamparou? Por causa dos nossos que estavam em Jesus. E por que teve que desamparar? Para que eu pudesse voltar para casa e encontrar com o Pai de novo. Alguém tinha que pagar essa maldição. Jesus pagou a maldição da doença. Jesus pagou a maldição da miséria. Agora ele tinha que pagar a maldição da morte espiritual. Ele perde paz, ele perde alegria, ele perde presença. Sabe aquele hino que diz: quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. É literalmente isso. Você perde a paz, você perde a alegria, você perde a presença. Você não sabe viver. Jesus estava ali sangrando. Jesus estava ali moído. E ele ainda perde a presença do Senhor. E ele morre. E sabe onde ele vai? Ao inferno. No lugar de quem? Diga, meu. E eu fico pensando que a pessoa mais maravilhosa desse universo inteiro que a gente conhece, que construiu os céus, que construiu tudo, e que preparou o inferno não para nós, mas para os demônios. Ele teve que ir para o lugar mais sujo, mais terrível de todo o universo. E ele foi por mim. Ele foi por causa de você. Quando ele chegou ao inferno, o Senhor Deus disse assim: basta, já está tudo pago, tudo consumado. Ele diz: basta. E ali Jesus ganha autoridade. A Bíblia diz: ali ele é justificado. Sabe por que ele precisou ser justificado? Porque os meus pecados estavam nele, os seus pecados. Ele precisou ser justificado. A Bíblia diz que ele foi justificado. Ali ele recebeu autoridade. Ali ele tomou, Apocalipse 3 diz assim, ele tomou as chaves da morte e do inferno. Colossenses 3 diz, ele rasgou os escritos de dívidas que era contra mim, contra você. Ele pegou das mãos do diabo os escritos de dívida que eram como notas promissórias de débito que você fazia com Satanás. Cada pecado é uma nota promissória que a gente assina e que o diabo vem cobrar depois a consequência. Jesus foi lá no inferno. Ele pega as suas notas promissórias e ele rasga e ele diz: está tudo pago. Fica de pé no seu lugar. Eu não sei se você entendeu essa palavra. Creio que sim. Você já conhecia essa palavra. Sabe, muitos de nós ainda estamos vivendo em algumas situações de maldição que não era para estar. Por quê, pastora? Porque o diabo é atrevido? Porque o diabo, ele ataca na ilegalidade, ele é bandido?
Mas se eu conheço a palavra e eu me posiciono na palavra, eu digo, chega, basta, aqui não, na minha casa não. Maldição que estava lá no meu pai, chegando para o meu filho, que quer pegar o meu neto, o meu bisneto, chega, basta. Eu me lembro quando eu ainda adolescente, meu pai bebia, era alcoólatra, bebia e bebia e bebia. Meu pai morreu de tanto beber. Aos 15 anos, Luizinho começou a beber e eu falei, Satanás, eu estou te vendo. Na minha casa, não. Na minha casa, não. Porque os espíritos familiares, ele deixa uma pessoa que ele destruiu a vida dela até ela morrer. Quando ele deixa aquela pessoa, ele passa para a próxima geração. E ele vai pegar a próxima geração desde que eu deixe. Você vai deixar? Nós paramos a obra de Satanás na nossa casa hoje. Às vezes é um espírito de doença, às vezes é um espírito de vício, às vezes é um espírito de separação de casamentos, que vai separando toda a família. Às vezes é um espírito de pobreza, que todo mundo é miserável e continua sempre pobre. Consegue ganhar um dinheiro, perde tudo. Consegue ganhar um dinheiro, perde tudo. Isso é uma maldição. E hoje eu estou te chamando para quebrar essa maldição. Se você quiser vir aqui no altar, vem cá. Se você sente que tem alguma coisa amarrando sua casa, talvez não é você, mas é alguém da sua família. E Deus está te chamando para quebrar essa maldição. Quero chamar os pastores aqui para orarem. Mas é você. Vem bem para frente. É você. Você que vai agora entrar no mundo espiritual. É a você que vai brigar por aquilo que é seu. Ninguém vai roubar o que é seu. Ninguém vai levar o que é seu. O Senhor está dizendo, levanta e ora, porque eu te ouço. Ninguém vai roubar a sua família. Ninguém vai roubar ninguém da sua casa. Espíritos familiares que estão pulando de geração em geração vão ter que parar agora na sua vida. Muitas maldições são instaladas por falta de pedido de perdão. Se há algo para pedir perdão, peça agora. Peça pela sua família. Senhor, perdoe as pessoas da minha família que erraram nessa área, mas quebra agora essa maldição. Começa a orar. Começa a orar. Eu quero que você comece a orar agora. Comece a orar agora, dizendo, Pai, eu não aceito mais essa situação. Pai, eu não aceito mais essa situação. Senhor, eu vejo o que o diabo está fazendo, mas eu sei o que o Senhor fez. O Senhor já fez essa obra na minha vida. E eu não abro mão. Eu não abro mão dessa situação mudar. Eu me posiciono para que essa situação mude agora. Em nome de Jesus. Comece a orar, comece a orar. Fale com o Senhor. Senhor, eu não aceito nenhuma dessas maldições. Eu não aceito a falta de paz, eu não aceito a falta de alegria, eu não aceito a falta da saúde, eu não aceito a falta do dinheiro, eu não aceito nenhum mal que venha da parte de Satanás. Mal algum chegará à minha casa, praga nenhuma ocupará a minha família. Oh, nós quebramos agora em nome de Jesus todo o poder das trevas, todo o poder do inferno, seja quebrado agora. O sangue de Jesus tem poder. Nós posicionamos agora por toda a quebra de maldição, porque é direito nosso, é herança nossa. Vem, vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Vem Jesus. Vem restituir, Senhor, os anos que foram consumidos com sofrimento.
O Senhor restituirá em dobro. É promessa, é promessa, é promessa. Foram embora os sonhos que era sejam quebrados todo o poder das trevas. Seja restituído aquilo que perdeu. Em nome de Jesus, saúde com abundância, prosperidade com abundância, paz e alegria com abundância, justiça, salvação. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva-me às águas tranquilas. Lava-me, Senhor, e refrigera minha alma. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva-me às águas tranquilas. Lava-me, Senhor, e refrigera minha alma. E o tempo que roubado, os anos que foram embora serão restituídos. Anos de sofrimento, anos de dor, tem preparado anos de guerra. Porque o poder de restituição, amor pode restituição, restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva-me às águas tranquilas. Lava-me, Senhor, e refrigera minha alma. Restitui. Aleluia. Levanta tuas mãos para Deus. Mãos abertas para receber. Apenas creia nessa verdade. Ele levou sobre si todos os nossos pecados, para que não houvesse mais castigo. E saiba que não é Deus castigando, é o diabo. E ele está te castigando ilegalmente. Você só tem que dizer: eu não aceito isso nunca mais. Permanece nessa fé. E receba de Deus agora restituição. Restituição. Senhor, eu oro por milagres de restituição. Restituição de saúde. Eu sinto o Senhor restituindo saúde. Saúde, saúde, saúde. Restituição financeira. Restituição financeira. O Senhor é o Deus que te sara, mas o Senhor é o Deus que te dá abundância. Oh, labalabai, o Senhor te fará abundantemente financeiramente. Te dará abundância como empresária. Abundância financeira para que você seja livre dessa maldição da miséria. O Senhor está dizendo: eu não te chamei para trabalhar duramente e não ter nada. Não é isso, não é sobre isso. Não é sobre isso. É sobre ter uma jornada abençoada nessa terra, para abençoar os outros. O Senhor te restitui paz e alegria.
nenhum vício tomará conta da sua casa, porque a paz e a alegria será abundante na sua casa. Seja abençoado. Eu quero que você vire com as mãos abençoadas. Abençoe alguém aí, mulher com mulher, homem com homem. Diga: eu te abençoo com a bênção que o Pai tem me dado. Restitui e leva-me às águas tranquilas. Lava-me, Senhor, e refrigera minha alma. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Lava-me e por teu azeite minha dor. Restitui, leva-me às águas tranquilas. Lava-me, Senhor,